15, 20. Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Lucas 15, 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Esse texto, para quem conhece a história, já sabe que a gente está falando do filho pródigo, né? E se você não conhece a história, quiser conhecer melhor essa história, ela está registrada em Lucas 15, a partir do versículo 11. E aí conta a história do filho pródigo. Mas hoje eu quero destacar esse versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Os sentimentos, eles são importantes na nossa vida. Se não fosse importante, Deus não os teria colocado dentro de nós. Na composição química da nossa genética, não estava presente. Então, os sentimentos, eles servem para nos fazer uns seres emocionais, que sente alegria, que sente tristeza, mas muitas vezes nós queremos guiar a nossa vida de acordo com o nosso sentimento. Por mais que os sentimentos eles sejam importantes, você não vai ter uma vida boa se você se blindar de sentir as coisas. Se você, de repente, falar, não, aqui é casca grossa, eu não sinto mais não, já estou cansado de apanhar na vida. Pode acontecer o que for, tô aqui é casca grossa. Lá em Goiás fala que não, pica-pau, aqui é aroeira. Aí fala que não, lagartixa, aqui é azulejo. Como se diz, eu já tô calejado nesse assunto, isso não me afeta. Essas coisas nós não podemos fazer com os nossos sentimentos. Blindar, não sentir, porque eles existem para que nós sintamos raiva, sintamos amor, sintamos compaixão. Os sentimentos, ele vem para a gente sentir mesmo. Só que a Bíblia diz para a gente não guiar as nossas decisões, as nossas escolhas no sentimento. Porque tudo que a gente vai, pega como base o que a gente está sentindo, a gente vai se arrepender depois. Porque o sentimento, ele é enganoso. E é representado por nosso coração. A Bíblia diz que não tem nada mais corrupto do que o coração. Um negócio que você falou que você nunca ia fazer, quando você vê, você está fazendo. Coisa que você olhava, abominava, quando você vê, você está fazendo. Então, quando nós sentimos e fazemos escolhas baseadas no sentimento, sempre tem arrependimento depois. Porque o sentimento, ele se alimenta do que ele vê e do que ele ouve. E nós nunca vemos a história toda. Nós nunca vemos o contexto todo de todas as coisas. Por isso que nós temos que andar pela fé. Voltemos aqui à história do filho pródigo. O filho pródigo, para quem já viu, já leu a história, muitos falam que o filho pródigo é o que ficou na casa. Outros contam a história do filho pródigo de várias maneiras, já ouvi de várias formas. Mas hoje de manhã, esse versículo me pegou. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu. Então, às vezes, o seu sentimento te levou para um lugar onde você se sentiu fracassado, se sentiu sujo, indigno, deprimido, sentimentos de ansiedade, de angústia. Te levou para esse lugar de uma vida miserável. O que é uma vida miserável? Uma vida longe, distante da graça de Deus. Então, se você é uma pessoa que é guiada pelos seus sentimentos, que você deixa os seus sentimentos fazer escolhas por você, você vai viver miseravelmente. Vai ser um mendigo da graça de Deus. Sua vida não vai ter plenitude. Vai ser um alto e baixo constante. Enquanto o filho pródigo estava sendo guiado pelo que ele sentia,
ele estava alimentando da comida que ele dava para os porcos. E ali, enquanto ele estava naquele ambiente de cuidar dos porcos, que foi o que restou de todo o dinheiro que ele pegou, o sentimento que ele tinha era qual? De fracasso, de derrota, deprimido. Mas ele tinha uma coisa lá dentro dele que o fez tomar decisões. A decisão não baseada no que ele estava sentindo naquele momento, mas baseado na fé que ele tinha no pai dele. Ele cria na bondade do pai dele. Ele acreditava na bondade do pai dele. Então hoje eu quero conversar com você isso. Talvez você, como esse filho pródigo, esteja num lugar onde você esteja com seus sentimentos em frangalhos. Você está se sentindo destruído, sujo, indigno, deprimido, fracassado. Que você, como filho pródigo, entenda que existe bondade no Pai. E ao entender essa bondade no Pai, ter fé nessa bondade do Pai, você vai tomar decisões não para questionar o Pai, mas para questionar a si mesmo. Quando nós estamos sendo guiados pelos nossos sentimentos, nós questionamos a Deus. Por que, Deus, que você permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor não impediu que isso acontecesse na minha vida? Por que, Deus? Por quê? Por que eu estou nesse lugar? Isso é o que o sentimento faz com você. Faz você questionar a Deus. Agora, a fé faz você questionar a si mesmo. Quando você enche o seu coração de fé e crê na bondade do seu Pai, você vai questionar você. Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda estou nesse lugar? O que eu preciso fazer? O que depende de mim nesse lugar? O que depende de eu decidir? O que depende que eu faça para eu sair desse lugar? Aqui em Lucas 15:20 fala que o filho pródigo ele levantou-se. Quando ele lembrou da bondade do Pai, o coração dele se encheu de fé no Pai. Ele parou de se sentir vítima da situação. Ele ignorou a vergonha também de voltar para o Pai. E ele levantou-se, ele fez um movimento na direção do Pai. E o que é maravilhoso nesse texto é que fala que o filho ainda estava longe e o pai correu na direção dele, o abraçou, o beijou. Então Deus está esperando de mim e de você um movimento na direção de fé, na direção dele. Parar de questioná-lo, mas questionarmos a nós mesmos. O que eu preciso fazer, o que eu preciso decidir para sair deste lugar? Se levantar. Faça um movimento apenas. Deus completa o resto. Deus faz o resto. Mas às vezes nós não andamos por fé. E ficamos questionando a Deus. E esquecemos de olhar para nós mesmos e descobrir que nós precisamos levantar. Que nós precisamos ir na direção da nossa fé. Se você é alguém que está num lugar hoje de dor e está questionando a Deus, você está com o seu coração guiado pelo seu sentimento. Mas se você começa a questionar a si mesmo e levantar-se e ir na direção do seu Pai, aquele filho pródigo, enquanto ele olhava para o seu fracasso, para as suas derrotas, para os seus sentimentos ali, ele estava naquele lugar indigno, sujo, se alimentando também daquele sentimento de derrota, de fracasso. Davi mesmo fala, as minhas lágrimas são o meu alimento o dia todo. Às vezes a gente fica se alimentando das nossas lágrimas o tempo todo. E aí a gente questiona a Deus. Por que Deus ainda não fez? Por que Deus ainda não me tirou daqui? Por quê? Por quê? Enche o seu coração de fé nessa manhã. Se coloque de pé. E questione a si mesmo. O que precisa de você fazer? Quais são as decisões que você precisa tomar para sair desse lugar? Só se levanta. Decida se levantar e andar por fé. Não guiado por seus sentimentos, mas guiado por sua fé. Porque a sua fé
é que vai levar você pro colo do seu Pai, que vai agir por você. Porque Deus vai fazer por você o que você não consegue fazer por si mesmo. Mas o que você consegue fazer, Deus espera. Basta um movimento seu de fé na direção de parar de questioná-lo, mas questionar a si mesmo. Ele vem correndo ao seu encontro, te abraçar, cuidar de você. Aquele filho pródigo, ele se sentia tão indigno que ele nem pensou na hipótese de chegar ainda na condição de filho naquele lugar. Ele falou, não, eu vou falar para o meu pai me tratar como se fosse um dos empregados dele, porque os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a que eu estou tendo aqui. E ele se levantou porque ele cria na bondade do Pai. Então levanta e anda, coloque-se em movimento. Comece a tomar as decisões que estão para você tomar. Deus está vindo correndo na sua direção. Assumir o que você não consegue. Então, 2 Coríntios 5,7 fala, porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Talvez você está aí numa situação e você fala, Deus, até quando eu vou ficar nesse lugar? E Deus está olhando para você, então, até quando você vai ficar aí nesse lugar? E você está esperando de Deus um movimento, e Deus está esperando de você um movimento. Então, 2 Coríntios 5,7, porque nós vivemos por fé, pelo que cremos, não pelo que sentimos, pelo que vemos. E Abacuque 2,4 fala, mas o justo viverá pela fé. A fé não questiona a Deus, a fé questiona a nós mesmos. Quando você está questionando a Deus e revoltado com Deus e angustiado porque Deus não está vendo, Deus não está te tirando desse lugar, você está sendo guiado pelos seus sentimentos. Que você hoje possa fazer como o filho pródigo, creia na bondade do Pai. Se levanta, só se levanta e vai na direção de ter um relacionamento com seu Pai. O filho pródigo não tinha ideia do que ia acontecer. E lembra que a gente já falou aqui outras vezes desse texto que Deus ele faz muito mais do que você pede e pensa e imagina? O filho pródigo, quando ele levantou, ele não teve a ganância de achar que ia voltar a ocupar o lugar de filho. Mas que surpresa ele teve quando ele foi na direção do que ele creu, na bondade do pai dele. Ele voltou para o lugar de filho, como se nunca tivesse saído daquele lugar. Então, o pai deu para aquele filho mais do que ele pedia, mais do que ele imaginava. Ele estava pedindo para entrar ali naquela fazenda, naquele ambiente, como um servo. E o pai disse, não, você é meu filho. Então, às vezes, você está achando que você está pedindo para Deus uma coisa e está achando que isso vai ser suficiente para você. Deus vai dar mais do que você pediu e mais do que você pensou. Se levanta. Vai na direção de Deus com seu coração cheio de fé, questionando você, a si mesmo. Por que você ainda está nesse lugar? O que precisa você decidir para você sair deste lugar? O resto é com o Pai. O Pai está pronto para correr na sua direção, te abraçar e arrancar do seu peito essa dor e te dar um novo entendimento sobre a nova estação, o novo tempo que Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu espero em Jesus ter abençoado você hoje. Coloque a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que, através da pessoa do Espírito Santo, o Senhor abrace os meus irmãos. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a angústia, o sentimento dos meus irmãos neste momento. Que em nome de Jesus o Senhor os fortaleça, Senhor. Aumente a fé deles para que eles se coloquem de pé e saiam deste lugar onde os sentimentos têm aprisionado, têm paralisado
os meus irmãos. Que eles possam se levantar, tomar as decisões que precisam ser tomadas, para que sejam livres em Ti, abraçados por Ti, que o Senhor derrame mais do que eles pensam, mais do que eles sonham na vida dele, porque o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o nosso Deus, que é o nosso Pai, o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Obrigada, porque o Senhor nos ama, apesar de quem somos e apesar das decisões e escolhas erradas que fazemos. O Senhor sempre tem a cura, o Senhor sempre tem a restauração e o recomeço nas tuas mãos. Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo ou na sua alma. Seja liberta em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.